Boa noite pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal para a gente bater um papo sobre endocrinologia. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um exame chamado de lipoproteína A, que os níveis de colesterol elevados estão associados com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, já é algo bem claro. Mas um exame pouco solicitado, mas muito importante, é um forte marcador de risco cardiovascular, que é a chamada lipoproteína A ou LPA. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é essa partícula, quais os níveis que nós consideramos elevados, quais os sintomas você poderia ter e, claro, como fazer o tratamento em caso de níveis que coloquem a sua saúde em risco. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica até o final do vídeo porque vai ser muito bacana. Bom, começando explicando o que é a lipoproteína A. Ela também é uma partícula, assim como o colesterol ruim, o LDL colesterol, que transporta colesterol pela nossa corrente sanguínea e que está associado com a formação de placas de gordura. Então, essa proteína chamada de LPA, ela favorece a deposição de gordura nos vasos sanguíneos, a lesão das células que recobrem os vasos sanguíneos e deixam eles estabilizados e até favorece a formação de trombos, gerando entupimento, a falta de fluxo sanguíneo em determinadas regiões. E aí que vem o evento, infarto do miocárdio ou o AVC. Rodrigo, mas quando que eu devo dosar essa lipoproteína? São todos os pacientes. Não existe um consenso em relação às sociedades médicas, mas pelo menos uma vez na vida parece ser uma boa opção para que você veja se você tem uma predisposição a ter a LPA mais elevada. E o que a gente considera elevado? Níveis acima de 125 nanomol por litro já estão ligados com o aumento do risco cardiovascular. E níveis acima de 430 são níveis considerados muito elevados e que aumentam o seu risco de ter um infarto, um AVC, tanto quanto as pessoas que têm o colesterol LDL, o colesterol ruim, elevadíssimo, por uma doença chamada de hipercolesterolemia familiar heterozigótica. Rodrigo, mas o que eu posso sentir para ver se eu procuro um médico para dosar a minha LPA? Na verdade, é um exame que a alteração dele não gera sintomas, por isso que o recomendado é que você procure o seu médico, um endócrino, um cardiologista, um clínico geral e comente com relação a essa questão do LPA, especialmente se você é uma pessoa que tem parentes de primeiro grau, então pai, mãe, irmãos que tiveram AVC ou infarto em idades mais jovens, abaixo de 50, de 55 anos. Considerando aqueles valores que nós comentamos, puxa, vamos supor que a sua LPA ela é super elevada, veio acima de 430. Rodrigo, e aí, qual remédio nós podemos usar para baixar a LPA? E aí que é uma questão que é muito polêmica. Existem algumas medicações que podem ser usadas, mas nenhuma de fato é aprovada e consegue reduzir a LPA. Ou seja, pessoal, quando você tem uma LPA elevado, ela é determinada muito por questões genéticas. O seu organismo faz ela ser mais elevada. Não tem a ver com a parte da alimentação, não tem a ver com a questão de exercício físico. Puxa, então daí a gente acaba desanimando, Tem um marcador de risco cardiovascular elevado e não tem nada que eu possa fazer? Com certeza tem. Então por que nós dosamos isso nos pacientes? Para avaliar os outros fatores de risco, especialmente se a LPA é bem elevada, e tentar ficar com todos eles bem equilibrados, Tudo fantástico. Então, você tem a LPA elevada? Muito bem, não desanime. Como é que está o seu colesterol LDL? É preciso medicação para baixar ele? Seja o uso de uma estatina ou da ezetimiba? Deve ser usado sim, porque isso vai reduzir o seu risco cardiovascular, apesar da LPA mais elevada. Você deve praticar exercício físico, para controlar a questão do peso, além de que outros hábitos de vida, evitar tabagismo, evitar bebidas alcoólicas, manter um bom peso corporal. Então, tudo isso vai ajudar a contrabalancear aquele nível de LPA mais elevado. Infelizmente, um tratamento direto, não existe uma medicação
aprovada em bula com essa finalidade. Talvez no futuro a gente venha a ter esse tipo de fármaco, mas no momento a LPA serve para quê? Para nós triarmos o paciente com alto risco cardiovascular e procurar ajeitar, melhorar os outros fatores, né, fazendo o possível para reduzir o risco global desse paciente no final das contas. Beleza, pessoal? Combinado? Espero que eu possa ter ajudado um pouco sobre esse exame que não é muito comentado, lipoproteína A, forte marcador de doença cardiovascular. Se você ainda não usou o seu, converse com o seu médico, especialmente se você tem parentes de primeiro grau que tiveram um evento cardiovascular em idade mais jovem. Beleza, gente? Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários e a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Uma ótima semana para vocês, um grande abraço e até lá!